Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de agosto de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3127. Ele tem 4 páginas, 51 logias e 11 máximos. O título do verbete é Partilha de Bens Sucessórios, a especialidade paradireitologia. Quem redigiu o verbete é um neoverbetógrafo, o professor Juvenal da Silva. Ele é brasileiro, nasceu em São Paulo, é graduado em Direito e é voluntário da Conscienciologia desde 2005. Está aqui apresentando o seu primeiro verbete. Então vamos à definição. A partilha de bens sucessórios é a divisão do patrimônio deixado pela consim, homem ou mulher, em razão da dessoma a ser distribuído em favor dos herdeiros. Agora, pensenologia. O holopensene pessoal da advocacia convencional, o holopensene da advocacia interassistencial, a pensenidade paradireitológica, o mater pensene da mediação, o mater pensene da reconciliação, o holopensene pessoal das partes envolvidas em processo jurídico. Agora, a fatologia. A partilha de bens sucessórios, a decisão ponderada, a contratação do advogado, a ação imediata, a tentativa de reconciliação como primeira ação, a facilitação, a conciliação, a reconciliação, o autodiscernimento, a profilaxia da conflituosidade, a conciliação de interesses, a função máxima da intencionalidade, o desengavetamento do arquivo, o acerto de contas, o patrimônio, a atualização das posses, os móveis e objetos, os imóveis ociosos, as rivalidades, as competições, a insônia gerada pela desafeição, as manipulações espúrias entre herdeiros, o rompimento de relação entre parentes, os bagulhos energéticos, o consumismo compulsivo, o colecionismo patológico, os desperdícios, os esbanjamentos, o perdularismo, a perda da proexis, a hora da mudança, o autoexame de consciência, o tino, a boa vontade, a boa intenção, a sensatez, a sabedoria, a força maior da vontade, a reeducação emocional. Nós lemos aqui só algumas linhas, tem muito mais coisas para a gente debater aqui na fatologia. Agora, a parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, as dificuldades pós-dessoma em decorrência de problemas com a partilha, as repercussões na consciex em relação ao destino dos bens deixados, a condição de beneficiário da herança de auto-retrovida, a autoconscientização multidimensional. Agora aqui na remissiologia nós destacamos acerto grupo kármico, advocacia interassistencial, interprisiologia, inventariologia e paradireitologia. Agora a frase enfática. Diante do modelo jurídico vigente, a grande maioria das consciências, em determinado momento da existência intrafísica, esteve, está ou estará envolvida em partilha de bens sucessórios. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o processo sucessório? Estaria disposto a fazer concessões de modo a favorecer o bom andamento do processo, abrindo mão de algum direito em favor de parente próximo? Já cogitou a possibilidade de abrir mão de direito patrimonial pessoal em favor de ganho evolutivo? Então agora aqui a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Direito, mediação, conciliação, dessomática, fracionamento, repartimento, patrimônio, sucessão,
herança, acerto, cosmoética, distribuição, paradireito, anticonflitividade, grupo karmologia, paradireitologia, inventariologia, extrafisicologia, intrafisicologia e paralegislogia. Então, nós já temos aqui várias questões aqui do teletertulianos, mas a gente sempre, antes de passar para os questionamentos, a gente pede ao verbetógrafo para fazer assim, uma explicação do que levou ele a estudar esse tema, qual foi o contexto da sua pesquisa. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de conseguir dar essa contribuição para a enciclopédia da Conscienciologia e dizer que o que me motivou a fazer esse verbete foi, em primeiro lugar, a questão dessa contribuição, que eu acho que é muito válida. E, em segundo lugar, é que, de acordo com o que eu desenvolvi durante bastante tempo no meu trabalho, a gente verifica os problemas que as famílias normalmente passam quando estão diante de um problema assim. Eles já sentem pela perda do parente e depois enfrentaram uma burocracia que é grande, mas dá para se resolver. E o que eles precisam, normalmente nessas condições, é ter uma boa orientação. E eles mesmos, depende muito até dos envolvidos, buscarem, durante a vida deles, uma profilaxia para que esse momento, quando chegar, seja mais fácil de resolver. Então, o intuito de eu ter feito esse verbete é para discutir e levantar essas questões, para que as pessoas, na medida que se vejam diante de um problema assim, que, como a própria frase enfática demonstra, poucas pessoas se livram desse tipo de situação, né? A pessoa nasce, cresce, se casa, constrói patrimônio, filhos, e inexoravelmente uma hora eles vão deixar isso para que alguém continue administrando, justamente aí quando ocorre a abertura da sucessão. A abertura da sucessão é um termo que se usa assim juridicamente, mas sucessão vem de suceder, então os filhos vão suceder o pai. O filho, mas a gente diz o herdeiro, né? Que não precisa ser necessariamente o filho. Então, é uma contribuição que a gente está procurando dar. Como você coloca na frase enfática, praticamente quase todos vão passar ou já passaram, né? Por uma situação semelhante, né? Ou estão passando. Então vamos lá, agora é um teletertuliano de Curitiba. Ao verbetógrafo, professor Juvenal, Enfatologia, página 8, primeira linha. Quais dicas para a contratação do advogado para a partilha de bens de uma família? No que devemos nos basear? Isso é um fator importante, porque o advogado geralmente tem que ser uma pessoa sua, conhecida. Porque é impossível você trabalhar com um advogado que você não tenha conhecimento dele, do que ele já fez, de como ele pensa, né? Então, o advogado é uma peça muito importante na hora da contratação, porque é ele que vai examinar os seus documentos, vai adquirir uma intimidade com a família. Então você tem que sempre buscar através de indicação de algum amigo, de pessoas assim mais próximas, e também se orientar antes de entregar a documentação, buscar saber o que é que você pode fazer para contribuir para que o advogado faça as coisas bem feitas. Muitas vezes o cliente ele ajuda bastante quando ele consegue preparar a documentação que normalmente vai ser requerida. Geralmente se tem uma ideia de como se vai começar, né? Então, na medida que a família contribui para isso, desde procurar um advogado já de um certo conhecimento e contribuir com os atos que ele vai determinar. A parte do cliente também é muito importante para o desenvolvimento do processo. O advogado não faz sozinho.
Ele depende de uma contribuição do cliente. Se for simplesmente você depender que o advogado faça as coisas, ele pode até fazer, mas pode não sair do jeito que você gostaria que fosse. Ele pergunta no que devemos nos basear, né? Você falou para procurar indicação de amigos, né? Uma boa indicação é muito interessante isso aí. Porque o advogado é uma pessoa como uma outra qualquer. Então, se o cara não é boa pessoa, ele não é bom advogado. O bom advogado, ele começa sendo uma boa pessoa. E geralmente as boas pessoas, elas são bem indicadas, né? Agora, em Fatologia, página 8, última linha. Poderia falar sobre o ônus e o bônus da herança recebida? Quando que é melhor perder para ganhar em termos de partição de heranças? O ônus e o bônus o ônus é o compromisso que a pessoa tem e o bônus. Então, quando você herda um imóvel, você receber esse direito é um bônus. Mas a pessoa tem que saber que isso aí também tem um ônus. Por quê? Na medida que ele recebe esse patrimônio, ele vai ter que cuidar dele. E dá trabalho. Geralmente você recebe o imóvel, digamos que tem que fazer uma reforma, você vai ter esse trabalho. Se você tiver que manter esse imóvel alugado, você vai ter que contratar alguém para alugar, para acompanhar. Então, o ônus e o bônus é isso. Tudo que você recebe, você assume um compromisso. Né? Pagar impostos, administrar. E a segunda parte eu não entendi. Quando que é melhor perder para ganhar em termos da partição de heranças? Isso aí a gente fala assim numa questão da pessoa enxergar nessa questão de uma maneira um pouco fora do direito comum. Né? Eu não sei se a gente está falando com uma pessoa voltada para a conscienciologia. Ele é da Conscienciologia, sim, um voluntário bem antigo. Então, na verdade, a gente isso aí é quase que uma extrapolação, mas isso aí acontece. Existem ganhos que, se a gente não os tiver, a gente sai ganhando. Às vezes a gente abre mão de certas coisas que reverberam numa coisa muito melhor. Então, às vezes, a gente tem pessoas que lutam por uma coisa a vida toda e aquilo lá acaba lhe trazendo um monte de problemas. Então, quando a gente tem algo a receber, a gente precisa saber se aquilo vai ser bom para a gente mesmo. Né? Então, tem que extrapolar e ver realmente o que ele pode fazer com aquilo que ele vai receber. Se vai ser bom, se vai somar, ou não. Às vezes é muito bom abrir mão de... Eu, por exemplo, venho desenvolvendo uma linha de estudo, de princípios e tal, que hoje, se eu tiver que trocar algum bem material por um ganho evolutivo, eu estou disposto a fazer isso. Você fala aqui até no verbete que é a questão dos conflitos, né? Às vezes é melhor você abrir mão de um patrimônio a receber para evitar conflitos. Geralmente o conflito é uma coisa que você entra, mas não sabe como e quando sai, né? E nada melhor do que a nossa própria paz para você poder desenvolver, continuar estudando e tal. À medida que você adquire um conflito, para você sair dele vai depender da outra pessoa. Então, às vezes é melhor abrir mão. Né? Agora, em Parafatologia, página 9, terceira linha. Como funciona a condição de beneficiário de herança de auto-retrovida? Poderia exemplificar? Isso aí é uma questão, é uma extrapolação interessante, porque eu estava esperando que alguém perguntasse isso aí mesmo. Eu achei interessante colocar essa parafatologia, porque é como se a pessoa se tornasse herdeiro de si mesmo. Né? Ele adquirir um bem hoje, abrir sucessão amanhã, ou seja, morrer, transferir para o filho dele, amanhã esse filho dele trazê-lo do extrafísico e ele herdar o próprio bem. É uma extrapolação,
Mas como a gente está lidando aí com paradireito, com a conscienciologia, com questão de grupo karmologia, eu quis fazer essa brincadeira para fazer a cabeça virar. Agora, quer dizer, aqui a condição do beneficiário, quer dizer, é a herança dele mesmo em outra vida. Ele acessa a herança que ele deixou em outra vida. É, você voltar... Eu, por exemplo, quando eu voltar aqui, eu vou querer reencontrar esse verbete, né? É como se eu estivesse voltando e reencontrando um imóvel que já tinha sido meu. Uhum. Agora, em Maniologia, página 10, como podemos reverter a mania de deixar tudo para a última hora, mania tão comum a nós brasileiros? A nós, acho que ele dizer a eles, né? Mas se inclui todos. É interessante porque há quem diga que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Eu não sei se é verdade, mas o exemplo prático que eu tenho no escritório é que as pessoas acabam chegando muitas vezes lá muito atrasado e querem o processo para amanhã. Eu tenho casos, e não é um só, o pai morreu há 30 anos e o cara não fez o inventário. Aí passa uma desapropriação sobre o imóvel que ele mora, a documentação não está em ordem, aí ele precisa daquele inventário o mais rapidamente possível. Então, quando uma pessoa chega assim, ela já chega estressada, estressa você. Se você não tiver um equilíbrio, você vai fazer o trabalho dele sob uma pressão muito grande. Isso aí é ruim para todo mundo. Então, deixar para a última hora, todo mundo sai perdendo, né? Nesse particular, tem uma ressalva agora que o inventário já pode ser feito mais rapidamente, a partir do momento em que ele foi permitido a ser elaborado em cartório. Mas, normalmente, o inventário judicial, ele não se consegue em tempo assim, razoavelmente curto. Então, se a pessoa precisa... Geralmente, a administração pública, quando desapropria um imóvel, eles têm o tempo deles e, dentro do processo de desapropriação, eles acabam depositando o dinheiro numa conta jurídica e despeja a pessoa. O dinheiro está lá, só que ele só tira quando regularizar o documento. Então, quando a gente diz isso, é para que a pessoa... procure fazer as coisas sempre num prazo razoável para não acontecer isso aí, porque acontece mesmo. A desapropriação vem e a gente não sabe. Por exemplo, em São Paulo, uma cidade muito apertada, então precisa de vias públicas e tal. Então, quando a pessoa menos espera, vem uma desapropriação sobre o imóvel dela e muitas vezes pega a pessoa totalmente despreparada. Então, o ideal seria deixar registrado, assim, que o ideal mesmo manter documentação de imóvel sempre em ordem. Faz parte de auto-organização, né? Agora, no outro aspecto, essa questão de deixar para a última hora, você acha que é recomendado fazer, por exemplo, testamento com antecedência, assim, para não deixar muito complicação para os herdeiros, ou não? Eu tenho um conceito sobre isso aí, é muito pessoal. Pode ser que outras pessoas não vejam assim. Mas o testamento, que eu também acho uma coisa boa, ele não é tipo de uma moda que não pegou. O brasileiro não tem esse hábito de fazer. Até porque custa dinheiro, é burocrático, tem que seguir rigorosamente, conforme a lei determina, senão ele não vale. Só que também ele não desobriga de fazer um inventário no final. Então é uma questão burocrática, é ruim de se tratar, porque ela, mesmo fazendo o inventário, mesmo fazendo o testamento, não desobriga de no final fazer o inventário para ele ser reconhecido e tal. Então eu entendo como uma burocracia que ajuda pouco, né? E aumenta o custo. Então, agora, o verbetógrafo, em Codigologia, página 9, poderia comentar e, se possível, trazer exemplos para elucidar sobre o Código Pessoal de Cosmoética
expondo o nível de autoconsciencialidade. Olha, o Código Pessoal de Cosmoética é a somatória, no meu entender, de uma série de valores da pessoa, né? E ele deve empregar isso aí em todas as atividades que ele desenvolve. Não adianta ele querer aplicar a cosmoética só naquilo que ele faz. É uma somatória de valores que ele deve trazer para si e empregar em todas as atividades que ele faz, no trabalho, nos estudos, com a família, com os amigos, né? Eu acho que é por aí que deve se encaminhar. Agora, professor Juvenal, em Fatologia, Fatologia, primeira linha, quanto à contratação a mesma coisa, mas vamos lá. Quanto à contratação do advogado na partilha de bens sucessórios, isso é sempre necessário? Então, como eu fiz uma menção rápida, o inventário hoje ele pode ser feito tanto da forma convencional, que é em juízo, como administrativamente em cartório. Então, a pessoa pode optar por isso aí. Há alguns requisitos a serem cumpridos para ser feito em cartório. Nem todos os inventários podem ser feitos em cartório. Existem algumas restrições para isso. Tem que ser partilha amigável, o valor determinado, coisas assim que são detalhes que pode ser analisado depois. Mas, em ambos os casos, a presença do advogado é sempre exigida, tanto judicialmente quanto administrativamente. Quando se trata de administrativo, o advogado ele participa, embora o inventário seja feito no cartório, cabe ao advogado preparar a minuta, reunir a documentação toda, encaminhar para o escrevente fazer a escritura de inventário, e é exigida a presença do advogado, inclusive para assinar a escritura junto com as partes. Agora, em Fatologia, página 8, terceira linha. Em relação à profilaxia da conflituosidade, quais medidas judiciais indicadas para consim tomar a fim de evitá-la entre seus futuros herdeiros? A questão da profilaxia é uma coisa que a pessoa deve fazer sempre, né? Não pode deixar esperar acontecer algo para sair correndo atrás de apagar incêndio, né? Essa profilaxia tem que ser, vamos supor, em se tratando de uma eventual necessidade de se fazer um inventário, verificar os imóveis que tem, trazê-los administrados, ter a documentação sempre ao alcance da mão, os impostos sempre pagos. Agora, quando a gente fala em profilaxia da conflituosidade, é manter a família reunida e sempre saber que uma hora aquilo lá vai ser necessário se mexer. Em relação à profilaxia, além dessa questão da documentação, é a formação de cada um, né? Existem pessoas que chegam no escritório e surpreendem a gente querendo que você busque a defesa de interesses deles, quando na verdade o máximo que a gente pode fazer seria a defesa dos direitos, né? Então, às vezes a pessoa está mais interessada, tem mais interesses a discutir do que direitos. Então, à medida que a pessoa tem noção do direito que ela tem, o conflito já diminui. Porque direito é uma coisa, interesse é outra. Quando você sabe exatamente dos seus direitos, até que você tiver que abrir mão de algum deles, a coisa já está mais fácil, né? Quando se trata de interesse, é sinal que a coisa está num patamar maior e dificulta iniciar uma conversa para se
para se resolver a questão. Agora, na sua experiência, você tem tem verificado muitos conflitos entre herdeiros por causa da partilha, alguma coisa assim? A gente encontra bastante justamente por essa questão. A pessoa tem mais noção do interesse do que do direito. Agora, existe também um desconhecimento generalizado em relação a isso, né? O advogado não consegue fazer um inventário prejudicando um herdeiro em favor de outro, porque isso aí é uma medida, decorre de lei. Então, se você fizer fora disso aí, isso aí não vai passar. Dentro do fórum, existe um departamento que é o contador. Então, ele confere a partilha. E muitas vezes o advogado se engana e ele faz chegar até o ponto. Às vezes o contador erra também, a sua partilha está correta, mas aquilo vai ser discutido e vai chegar no ponto que tem que ser. Agora, é conflituosidade, né? Uhum. Então, a conflituosidade, ela decorre justamente das pessoas, às vezes, estar mais voltada para interesse do que de direito. E tem mais um detalhe, a questão do desconhecimento, da ignorância de como a coisa funciona. Isso não quer dizer que a pessoa, estando orientada por um advogado com um pouco mais de conhecimento, que a coisa não facilite. O advogado é um facilitador para isso aí, mas depende muito das pessoas. Como eu disse, o inventário, o advogado não consegue favorecer um em detrimento de outro. Mas o comportamento dos herdeiros é que muitas vezes dificulta a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ocorre de um inventário que você tem que fazer, cujo um dos herdeiros reside no imóvel. Ele quer tomar o imóvel para si, a pretexto de ter passado os últimos anos cuidando dos pais. A lei não contempla isso. Aí o que tem que ser feito? Eles vão ter que sentar, vão ter que conversar, ver se isso realmente é verdadeiro, as despesas que ele teve, ver qual é o reclamo dele, o que ele está precisando, o que ele está pedindo, né? E aí depende dos irmãos que ele tem, se os irmãos realmente necessitam disso ou não, e resolver entre eles. A justiça não vai contemplar, ela acha que todos são iguais. Agora, o problema de cada família, de cada herdeiro, são eles mesmos que vão delimitar, né? Bom, me ocorreu uma outra coisa aqui, mas, por exemplo, um pai deixa um testamento, e vamos supor que ele, na cabeça dele, ele beneficiou supostamente um filho em detrimento de outro. Isso pode gerar algum conflito. Depois que ele dessoma o filho que supostamente foi prejudicado, ele ainda pode tentar reaver essa parte? Ou como é que fica essa história? Na verdade, o testamento, o proprietário do imóvel, o dono da futura herança, ele não pode doar tudo. Ele só pode doar uma parte. Do que ele doar, se estiver dentro do limite, tem que ser respeitado. Então, o pai não pode doar mais do que 50% da legítima. Então, se ele fizer um testamento fora, ele não vai ser aprovado. Agora, aquilo que for doado dentro dos limites, tem que ser obedecido. Então vamos lá. Agora em numerologia, página 9. Pode fazer uma breve explanação sobre os itens relacionados? Quer dizer, ela quer que você explique todos os itens. Da numerologia. Em numerologia, página 9. Em numerologia, a dessoma do familiar, o arrolamento de bens, o inventário e a partilha administrativa, a entrega do legado, o pagamento do quinhão hereditário, o recebimento do aporte patrimonial,
aplicação inteligente na otimização proexológica. Bom, nós estamos tratando de um verbete que fala da partilha de bens sucessórios, então ela começa com a dessoma de um familiar, que vai decorrer de um arrolamento. Arrolar os bens é juntar todos para saber o que tem, o que vai partilhar, né? O inventário e a partilha é a consequência desse arrolamento. A entrega do legado, ele está colocado aqui, mas o legado geralmente ele é apurado através de um testamento. Só que depois é apresentado no inventário. O pagamento do quinhão hereditário é a parte que caberá a cada um dos herdeiros, né? Agora, o recebimento do aporte patrimonial. O recebimento do aporte patrimonial é aquilo que a pessoa recebe como fruto da herança, e eu utilizei propositadamente a palavra aporte, porque eu entendo que o que o herdeiro recebe é um aporte que ele poderia fazer com que isso financiasse, de alguma maneira, a programação existencial dele, né? Porque você herdar para comprar um carro novo e em pouco menos de 6 meses está valendo aí quase a metade do preço, ele fez um mau negócio. Enquanto que se ele aplicar na programação existencial dele, vai colher muito mais frutos, né? E a aplicação inteligente na otimização da proexologia seria justamente isso que eu acabei de dizer. À medida que ele aplicar bem esse aporte recebido dos pais, porque, veja bem, na maneira do pai pensar, ele muitas vezes lutou a vida toda para construir um patrimônio, né? Digamos, em termos de uma família média e tal, aquilo que ele construiu foi com um enorme sacrifício. E eu fico imaginando ele, o pai, enquanto consciex, lutou a vida toda para construir um pequeno patrimônio, e de lá ele vê os filhos jogando fora. Isso aí deve causar um incômodo nele muito grande. O fato de chamar a atenção disso aí é para ver se consegue minimizar esse tipo de coisa. Uma vez que a gente trata de paradireitologia, nós estamos interessados em ver com que não só resolver o problema das consins, mas também da consciex, né? Acho que ele fica, tanto esse caso dele ver os herdeiros desperdiçar o que ele juntou, mas também se ele fica vendo os herdeiros brigarem por causa da herança que ele deixou, né? Também deve ser bem chato para ele. Não tenha dúvida. Nos dois campos aí, a gente entende como um grande incômodo para a consciex, né? Mércia, você queria perguntar? Juvenal, tem um caso assim de familiar que já fez assim uma boa partilha dos bens em vida entre os irmãos, ele não tem herdeiros diretos, né? Filhos assim. Mas ainda tem alguns bens lá, e aí eu tentei abordar, porque mesmo nessa divisão em vida já houve muitos problemas de uns se acharem menos favorecidos, né? E eu tentei abordar a pessoa, olha, você já pensou em fazer um testamento, deixar o restante bem claro para evitar problemas, né, com você mesma, após a dessoma. E a pessoa está totalmente inabordável para isso. A reação foi bem assim, eu quero que vocês se danem depois. E assim você tem alguma ideia de... a pessoa é uma advogada, você tem uma ideia. Você tem alguma ideia de como que a gente pode abordar de uma forma desassediadora esse processo? A pessoa, né? A gente, na verdade, não existe uma fórmula mágica, né? O que precisa fazer, o que eu imagino que possa acontecer, Mércia, é o caso de... essa profilaxia do conflito não foi conseguido fazer anteriormente. Então está diante de um caso aí que é difícil de resolver, mas não tem como não insistir em tentar sentar e conversar e buscar o melhor termo, né? É difícil, depois que a situação já está colocada,
fazer essas pessoas verem de forma diferente. Mas o que for de cada um, a lei vai garantir. Talvez vocês queiram resolver a coisa antes do tempo ou antes da hora, mas prejuízo no final não vai ter, porque a lei vai garantir a parte de cada um. É difícil resolver caso a caso, porque por mais que se faça a lei, a consciência ninguém consegue superar. A consciência sempre cria uma forma diferente e dificulta. Agora, aí a gente sai da questão do direito e a gente vem para a questão da conscienciologia, né? Para-direito. Vindo para a conscienciologia, a gente cai na especialidade do para-direito. Saber qual é o reclamo dessa consciência, né? Por quê? Porque quando as pessoas pedem muito uma coisa para a gente, é melhor a gente desconfiar, né? Por que será que está me pedindo tanto? Talvez só ver quem é que está mais lúcido aí. Pelo jeito, o lado de lá não está. Não está. Vocês têm um pouco mais de lucidez, que pelo menos aqui tá tendo informação aí de ponta todos os dias. Seria o caso de pensar e ver o que é que se pode semear nesse terreno aí. Uma fórmula mágica, na verdade, não existe. As pessoas... aparecem muitos casos no escritório e o advogado não consegue resolver, porque se as pessoas não querem, você não tem como obrigar. A não ser dizer a eles que o direito de cada um está garantido pela lei. Agora, se quiser resolver antes do prazo, querer melhorar a situação da família e tal, aí vai depender de acordo, vai depender de sentar com cada um deles e ver a cobrança. Por que é que está cobrando tanto? Alguma coisa tem, né? Ok, obrigada. Então, vamos continuar aqui em Paradoxologia, página 10. Poderia expandir o paradoxo de a partilha com menor quantidade de bens e herdeiros, poder demorar para terminar em relação àquela com maior patrimônio e herdeiros. Isso aí, na verdade, é uma provocação que a gente coloca, porque parece incrível, né? É um paradoxo mesmo. Às vezes, você pega um inventário para fazer contendo um imóvel, ou dois que seja. Não termina nunca. Aí, às vezes, as pessoas chegam no escritório e perguntam: doutor, quanto tempo demora para fazer esse inventário? Então, com os aprendizados que a gente vai tendo, eu acabo dizendo: olha, não sei, depende de vocês. Mas como depende de mim? Mas não é o senhor que vai fazer? Mas depende do apego que vocês têm a esse patrimônio, às relações familiares, né? Incrível, um inventário grande que eu fiz de uns 40 imóveis, mais ou menos. Eu falei: nossa, eu vou me aposentar e não vou conseguir terminar. E, por incrível que pareça, foi o mais rápido que eu consegui. E eu tenho inventários aí de 98, 2005, um imóvel só não consegue terminar. Às vezes falta uma guiazinha, um documento, a família não traz. Aí o processo vai para o arquivo, aí você desarquiva de novo, eles prometem trazer, não traz. Então, quando eles me perguntam, eu falo: depende do apego que vocês têm ao imóvel, depende do relacionamento que a família mantém entre todos, né? E a parte do advogado a gente procura fazer, a parte que é do outro, a gente tem que ficar esperando. Então, respondendo à pergunta da pessoa aí, esse paradoxo foi colocado justamente por isso. Agora, ao verbetógrafo em Parafatologia, página 9, penúltima linha. Com relação à condição de beneficiário de herança de autorretrovida. De novo, o verbetógrafo se refere à paragenética ou ao recebimento de herança de você mesmo em outra existência? Já explicou, mas é bom repetir. Na verdade, como eu tinha dito, foi uma extrapolação justamente para fazer a gente pensar, né? Quando a gente escreve algo assim, a gente sai um pouco daquele dia a dia, né? O que é seu, o que é meu, é meu. Isso aqui foi justamente para pensar. A questão do camarada viver essa vida, adquirir um patrimônio,
ter filhos, dessomar, renascer como filho desse filho e retornar ao imóvel dele mesmo. Isso aí foi uma provocação, uma extrapolação, mas justamente para fazer a cabeça da gente virar e sair um pouco desse dia a dia. Essa é a segunda parte que ela perguntou, realmente era isso. Mas ela pergunta também se poderia ser herança de autorretrovida referente à paragenética. Poderia ser, mas é outra abordagem, né? Ela utilizou o termo paragenética, eu acho que entra nesse caso aí, se for analisar, fica um pouco semântico, mas é isso aí mesmo. A paragenética é o que você herda de você mesmo, né? Que, vamos dizer, do acúmulo das suas experiências em outras vidas, você herda nessa vida. Só que aí seria a questão mais física, mais pessoal, né? Mais psicossomática. Aí é questão patrimonial. Essa é outra abordagem, né? Agora aqui, em Voluntariologia, página 9, segunda linha. O voluntariado no Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia, CIAJUC. Poderia explicar os objetivos do CIAJUC? Acho que teria que ser alguém que participe. Você participa lá do CIAJUC? Não, eu não participo diretamente, mas esse conselho ele está estabelecido aqui dentro da Conscienciologia, né? E é formado por advogados e não advogados, né? O pessoal aí está estudando a paradireitologia, que é uma especialidade da conscienciologia, a qual eu tenho assim uma grande afinidade. À medida que a pessoa começa a caminhar e a estudar a questão paradireitológica, ela começa a ver o quanto de direitos ela tem e não observa, e o quanto ela tem de deveres também. Então, são paradireitos e paradeveres. Na medida que você começa a descobrir a existência dessa ciência, né, dessa coisa muito interessante, a vida toma um outro caminho. Passar a respeitar um pouco mais a questão, as outras consciências, né, e deixar de usar somente a ética, porque a ética é uma coisinha muito pequenininha. Em paradireitologia é cosmoética, é um direito muito mais refinado. Então agora em mitologia, página 10, primeira linha. Poderia exemplificar os mitos do processo sucessório decorrentes do medo das consequências do processo judicial e do desconhecimento do direito? Isso aí é uma questão assim que a gente coloca para ver se consegue desmistificar um pouco. É comum as pessoas terem medo de comparecer ao judiciário e mexer com o judiciário. Eu não sei se é porque a consciência foi muito subjugada em outros tempos. Então, você falou em juiz, a pessoa não quer nem saber. Então, se ele puder evitar de entrar com processo, mesmo que seja para resolver a questão patrimonial dele, falou em juiz, a turma corre. Advogado, o cara morre de medo de advogado, de juiz, de polícia. Eles põem tudo dentro de um saco só e acham que é a mesma coisa. Então, realmente, é um mito e aliado à questão do desconhecimento do direito. Se ele tivesse uma ideia de que ele tendo um problema, ele vai levar ao Poder Judiciário para ser resolvido e tal. Se ele tivesse conhecimento de como as coisas vão transcorrer, ele não teria esse medo. Tem uma testemunha aí presente, que foi o Amin, num caso aqui de Foz, né, Amin? Obrigada mais uma vez. Você foi minha testemunha no fórum, lembra? Ah, é verdade. Estou me lembrando agora. Interessante, vai né? saber se a pessoa foi muito julgada em outras vidas, ou ela julgou muita gente e ficou com aquilo marcado, né? Lá no direito romano tinha um cara, antes do Júlio César, em que ele absolvia o fulano, mas só pelo fato dele ter que ir lá e julgar o cara, ele absolvia e mandava cortar a cabeça dele. Então pode ser que as pessoas tenham essas lembranças, né? Então falando, não quero nem chegar perto. Pode ser, né? Agora, professor Juvenal, em Sindromologia, página 10, poderia comentar a síndrome da ectopia afetiva
aprisionando a recém-consciexa intrafisicalidade em razão do apego exagerado aos bens materiais deixados. Eu vou repetir aqui. Poderia comentar a síndrome da ectopia afetiva, aprisionando a recém-consciexa intrafisicalidade em razão do apego exagerado aos bens materiais deixados. A síndrome da ectopia afetiva, a gente traduziria aí assim como um amor errado, né? Então a gente fazendo uma analogia, aquela consciência que já não está mais nesse plano aqui, e que ainda mantém um apego sobre uns bens materiais que ela deixou, a gente chegaria ao ponto de que é um amor errado, né? Então a consciência já não necessita mais daquele bem imóvel, mas ainda está apegado a ele. Então a gente fez uma analogia e colocou como síndrome da ectopia afetiva. É um apego deslocado, não é totalmente deslocado. Então agora, ao verbetógrafo, a partilha de bens é um instituto do direito das sucessões, dentro do direito civil, direitologia. Qual a razão do verbete ter sido escrito dentro da especialidade para direitologia e não direitologia? Deve ser uma advogada que está perguntando. Na verdade, a paradireitologia, eu não estou dizendo que a colega aí está errada, mas é uma questão dentro da nossa proposta aqui, dentro da nossa proposta da paradireitologia, a gente quer ver essas questões resolvidas dentro de um plano maior. O direito é aquilo que as pessoas conhecem e a gente está fazendo essa proposta da paradireitologia. Eu, na verdade, não me sinto aqui colocado como um advogado, até porque o paradireitólogo, ele não precisa ser advogado, mas ele tem tanto direito quanto todos os outros. E o fato de escolher a paradireitologia é justamente para a gente estar discutindo essas questões aí, como a questão do herdeiro de si mesmo e tal, coisa que o direito não contempla. Então, eu estou aqui sentado como um paradireitólogo. Inclusive, essa última pergunta aqui, ó, ele está falando do apego da recém-consciexa, né? A recém-consciexa aprisionada à intrafisicalidade. Como aborda? Então, se eu estivesse falando aqui, especialidade direitologia, nós não poderíamos discutir essas questões. Então, a proposta é discutir essas questões num plano bem mais elevado. Então, agora vamos para as perguntas aqui dos tertulianos. Juvenal, eu queria que você abordasse um pouco um paradoxo que tem aqui na página 10, na terceira linha. O paradoxo do descaso do herdeiro em relação ao dessomado e o interesse em relação ao patrimônio por ele deixado. É a questão da pessoa não está nem aí para consigo, mas está interessada no que ela deixou de patrimônio. Na verdade, por incrível que pareça, né, isso aí é um paradoxo mesmo, né, porque, no mínimo, gratidão o cara deveria ter com quem está te deixando um patrimônio. Então, eu fiz questão de colocar como um paradoxo, porque muitas vezes o herdeiro não tem a menor consideração, a menor gratidão com aquele que, durante um certo período de vida útil, produziu um patrimônio, muitas vezes com muito sacrifício. A gente sempre carrega esse lado, mas é o que normalmente acontece na classe social mais atuante aqui. Então, ele, durante muito tempo, com dificuldade, constrói um patrimônio e tal. Existem alguns herdeiros que estão ali só esperando que ele bata as botas, literalmente, para ele se abocanhar daquele negócio. Então, é um paradoxo que eu não poderia deixar passar em branco. Não, mais duas questões que eu gostaria que você comentasse. Na página 8, fatologia, no final da 8ª linha, a perda da proexis e a relação com a partilha de bens sucessórios. Onde está, Mércia?
na página 8, no final da 8ª linha. Na fatologia. Bom, é a perda da PROEX, né? É isso. Eu já fiz um comentáriozinho breve sobre isso aí, e eu queria dizer o seguinte, que quando a gente fala na perda da PROEX, é que o resultado de uma herança, eu acredito que seja uma das melhores coisas para financiar uma programação existencial. Porque imagina-se que cada um construa a sua forma de viver e tal. E esse dinheiro você não pode contar com ele. Na medida que ele entra, na medida que você recebe um aporte assim, você deve utilizá-lo assim e não dar a oportunidade de perder essa. Tem que aproveitar essa oportunidade, né? Financiar a sua PROEX, que é a melhor maneira que você encontra de aplicar esse aporte. Seria investir na assistência, investir... E eu ainda faria mais um adendo, se for possível. Tem pessoas que é capaz de perder a sua PROEX, entrando em um conflito com os demais herdeiros, irmãos, parentes, assim. Eles perdem a PROEX brigando por uma coisa que... Então, independente dele receber e usar como aporte, ele poderia... evitando a conflituosidade, ele perde o risco ele foge do risco de perder a sua própria programação existencial, né? E a outra questão, na linha 10 ainda da fotologia, no meio da linha, é a reeducação emocional. Isso aí é uma dica que a gente pretende passar para as pessoas refletirem, né? A reeducação emocional é uma coisa que, eu acho que para todo mundo ela é muito eficiente, porque a emoção demais, ela te atrapalha, né? À medida que você tiver isso aí bem delineado, você vai agir mais racionalmente e menos emocionalmente. Em toda situação que você vai resolver sob o domínio da emoção e tal, você acaba correndo o risco de errar mais vezes, né? Ok. Eu lembro também que você comentou a respeito de o fato, às vezes, de você deixar uma herança, né, para uma pessoa, e o aproveitamento que ela tem, a repercussão positiva que dá na Consciex, né? Às vezes ela trabalhou a vida inteira, até fez algumas coisas não positivas, mas aí depois, eu lembro você comentando que, dentro ainda da perda da PROEX, às vezes a pessoa não foi completista, mas aí ela, como Consciex, às vezes vê que o patrimônio que ela deixou vai contribuir ali para um completismo de uma consciência que ainda está ali, né, como consim. Então, às vezes, a gente levar a sério assim, a herança que a gente recebeu, isso estou dizendo que ele me ajudou a refletir sobre isso, da herança que a gente recebe, do aporte que a gente recebe, de a gente tentar tirar o melhor proveito possível, né? De a gente tentar levar a sério, e não a gente estava brincando, vai, compra recebe um dinheiro e compra um carro de última geração, não sei o quê, ou um apartamento gigantesco, que às vezes depois você não tem como pagar o condomínio. Então, às vezes, é algo que realmente pode acabar prejudicando mais ainda, né? Joga a PROEX fora. Até aproveitando para fazer um gancho, eu, por exemplo, eu e a Cida aqui tivemos 3 filhos, né? E se eu soubesse que eles seriam tão bons, eu ia propor a Cida nós termos meia dúzia. Mas o que eu quero afirmar é o seguinte, a questão de ser paradireitologia a especialidade. A Juliana, nós não conseguimos fazer nenhum filho advogado. Eu e a Cida somos advogados, a família quase toda de advogado, e nenhum deles quis seguir essa profissão. Diz que advogado trabalha muito e ganha pouco, né? Mas, entretanto, é uma paradireitóloga. Ela tem muita noção de paradireito. Ensina para mim todos os dias. Juvenal, eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta aqui da página 9. Eu queria que você reforçasse, né? Já falou várias vezes, mas
Eu acho que é um caso que é bem importante a gente deixar frisado. A primeira linha da página 9, a identificação de quanto maior a interprisão e o apego, maior a demora na finalização do processo. Não só da consim que deixou o patrimônio da Consex, quanto das consins entre elas mesmo, né? O processo deles terem uma interprisão grande prejudicar o andamento da solução. Exatamente. Eu devo ter falado alguma coisa, isso aí, em relação a uma outra pergunta, mas parece que o verbete é todo mais ou menos amarrado. Os assuntos, todos eles são praticamente interligados, né? Então, veja bem, você está trabalhando num processo de inventário em que existe uma interprisão muito grande da família entre os herdeiros e o próprio, muitas vezes, o dessomado, né, a dessomada. E é impossível que isso aí não reflita no bom andamento do trabalho, né? Quando você tem um trabalho desassediado, parece que tudo vai de vento em popa. Mas quando a coisa está truncada, mal entendido, pessoas que não sabem exatamente como querem e o que querem, é impossível você desenvolver um trabalho com a mesma desenvoltura de um processo totalmente desassediado, né? Então, no escritório, à medida que você começa a trabalhar com conscienciologia, ter acesso aí à paradireitologia, você começa a ficar um pouco mais espertinho e começa a trabalhar no desassédio desse povo quando eles chegam, né? Então é assim e desassim o tempo todo, e muitas vezes isso não faz parte dos honorários. Isso aí, como isso aí não é visível, isso aí está incluído quer dizer, está dentro do trabalho, mas não é um trabalho visível e que muitas vezes a pessoa não sabe o que você está fazendo. E o paradireitólogo, é impossível que ele não veja a necessidade de fazer isso. Então é sempre assim, desassim o tempo todo, para ver se contribui para que o trabalho que ele vai levar para casa, o fruto do seu trabalho, tenha um resultado mais positivo e satisfatório. Eu queria saber se você poderia comentar assim, para os pais, aqueles pais que têm uma preocupação exagerada em deixar herança para os filhos. Queria saber o que você poderia dizer para esses pais. Respondi isso para a filha, dá a impressão de que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, né? Porque... Só se lembrar do para-direito, não tem problema. Então, a nossa tábua de salvação aí é a paradireitologia. Na verdade, eu penso assim e procuro disseminar essa ideia que eu tenho sempre que possível. No escritório, a gente não fica falando de paradireitologia, porque senão os caras pensam que você é maluco e vai contratar outro advogado. Mas, à medida que a gente pode, a gente vai disseminando essa ideia, até no intuito de tornar o mundo menos bruto, materialista. menos materialista. Então, a gente sempre leva essas ideias, meio em tom de brincadeira, mas você vai deixando, em cada lugar, você deixa uma pontinha, né? Então, eu acho assim que o pai... as pessoas chegam no escritório e perguntam essa questão de... como parece que é um costume dos japoneses, antigamente, pelo menos antigamente, o pai passava o imóvel todos para o filho mais velho. Então, ele perdia a administração e passava para o filho. Só que à medida que isso vai acontecendo, o negócio vai se abrasileirando e muitas vezes não é uma medida boa. O brasileiro não faz isso. Se perguntam para mim, eu procuro saber qual é o interesse deles e procurar desassediar uma situação que muitas vezes eles estão em dúvida. Agora, eu acredito que o maior patrimônio que o pai pode deixar para o filho é a intelectualidade, é a honestidade, não adianta deixar, você deixa um monte de patrimônio, muitas vezes os filhos utilizam mal, e o que você deixar de intelectual, um patrimônio mais sério assim, eles aproveitam muito mais. Eu acho que o modelo hoje em dia é esse, né? O que a maioria da humanidade faz? Trabalha, ganha dinheiro, junta dinheiro, morre e deixa tudo para os filhos, né? Esse é o modelo, vamos dizer, de felicidade
né, da humanidade. E acho que é aí que está o grande furo, né? Esse é, vamos dizer, o objetivo máximo de uma pessoa materialista é esse. Exatamente. Então, eu agradeço aí a herança que você está deixando para a gente aí, porque é um trabalho mental somático, né, e não necessariamente... Eu pergunto isso porque eu vejo, né, eu convivo muito com advogados, assim, e eles comentam, e alguns amigos também, assim, que são pais, e eles têm essa preocupação de deixar... às vezes, assim, a gente está até conversando assim, de uma perda, talvez, de proexes, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela tem algum dinheiro que ela poderia, então, já fazer a proexis dela, mas ela pensa, às vezes, não vou usar esse dinheiro porque esse dinheiro eu quero deixar para os meus filhos, eu não vou deixar nada para os meus filhos. É como se fosse algo inaceitável, não é... Eu não vou ficar tranquilo se eu não deixar nada para os filhos, né? E aí, valor, né? E aí é interessante isso que você está falando, que eu como filha penso que a melhor herança que teve, ele sempre teve preocupação de deixar o estudo para a gente, de deixar em boas escolas, em livros, não faltar essa questão que é uma coisa que vai ficar de herança, então, né, para os filhos realmente, que às vezes você deixa para os filhos um patrimônio gigantesco. Você não deixou uma educação para ele, aí na hora que você dessoma, ele não sabe administrar o patrimônio e acaba fazendo um monte de bobagem. Às vezes o filho até estava indo num caminho bom, agora ficou de repente, sei lá, milionário, aí começa às vezes a usar drogas, fazer um monte de bobagem, né? Então, às vezes, é interessante os pais refletirem sobre isso, né? Dessa questão de querer deixar um monte de dinheiro para os filhos e às vezes não deixou uma inteligência de saber administrar, né? Queria complementar o que a Juliana comentou, na questão de... Eu também entendo que a maior herança, né, que os pais podem deixar para os filhos é o investimento na capacitação e na habilidade, nos talentos, porque acho que muito mais importante do que deixar dinheiro ou imóveis é você deixar um ser humano capaz de se desenvolver independente, né? Porque amanhã um dia ele vai ter que se virar sozinho, e essa habilidade, essa capacidade, quando a gente consegue passar dentro daquilo que o Juvenal comentou, dos valores, né, da honestidade, da integridade, do processo assistencial, eu acho que eles pesam de uma forma muito maior. A pessoa vai conseguir conquistar por conta própria N outras etapas evolutivas dela, do que simplesmente dinheiro. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que a quantidade de milionários no mundo está em expansão geométrica, né? Não é mais aritmétrica. E que os campings de férias de julho nos Estados Unidos estão muito voltados para filhos de milionários aprenderem a não gastarem o dinheiro. Não é aprender a empreender, é a não gastar o que o pai conseguiu. E eu acho que já começa aquela história da cultura do produto, da indústria. Tipo, o pessoal não está mais preocupado em deixar ser humano capaz, né? Ele já quer limitar a forma do ser humano funcionar para evitar que ele desenvolva outras coisas. Então, era mais só para complementar mesmo, acho que dentro disso que a Juliana comentou. Só para dar mais uma contribuiçãozinha, São Paulo é uma cidade que você, somente saindo um tempo de lá, para você ver que quando você volta, você fica admirado em saber como é que pessoas conseguem sobreviver ali, né? Então, por exemplo, eu comecei com essa história de vir para Foz do Iguaçu, então nós vínhamos assim com passagem em hotel para ficar aí 10 dias, 12, 15 dias. Só que os 2, 3 primeiros dias aqui, para mim, era tudo. Só que depois eu começava a ficar assediado, queria voltar para lá. Então, acostumado com aquela correria, um monte de compromissos. Você não vê o dia passar, você não pensa e você não se vê. É incrível como você não se vê. Acho que nem você chegando na frente do espelho você consegue se enxergar. Nem dá tempo, né? Então, né? Aí agora, com essa história de estar morando aqui há 6 ou 7 meses, eu já inverti o fluxo. Então, por exemplo, eu ainda vou a São Paulo periodicamente, só que o
eu procuro ficar o período mais curto possível lá. Por exemplo, antigamente eu ia numa semana e voltava na outra. Hoje, quando muito, eu vou num final de semana, porque eu costumava chegar lá às 8 horas da manhã, pegava 2 horas de trânsito para chegar no ponto que eu queria. Então eu vou num domingo à tarde, domingo à noite, e volto num dia assim também. E outro detalhe é que eu vejo lá em São Paulo, eu tenho assim clientes assim muito bem financeiramente, mas eles são inteiramente dependentes do trabalho e do ganho deles. Eu até às vezes brinco com eles, que parece que eles andam de bicicleta na subida, né? Porque eles criam tanto compromisso, eles ganham muito dinheiro, mas são obrigados a gastar muito dinheiro. Falou, será que você não pode usar a sua inteligência para inverter esse fluxo? Já tem um monte de dinheiro, tem um monte de recurso. Só que são filhos dependentes, com muito gasto, com viagens, com cursos, com um monte de coisa, e uma vida muito cara. E eles não têm ideia de que você não precisa disso. As necessidades nossas, como ser humano, são tão pequenas, são tão fáceis de se financiar, né? E eles vivem lá no meio de um negócio, ganham muito dinheiro, mas gastam outros tantos e ficam como se andasse de bicicleta na subida. Não consegue sair desse ciclo, né? Não consegue fugir do ciclo. Eu acho que aí só tem um jeito, né? A pessoa, de tanto bater a cabeça na parede, ela percebe que tem uma parede. Enquanto ela não, vamos dizer, para a maioria das pessoas, o sofrimento é que faz elas nem percebem que estão sofrendo, de tão corrida que é a vida. Eles não conseguem nem, vamos dizer, admitir que a vida delas é um sofrimento. Para eles está tudo certo. Até que chega uma hora que ele dá um estalo nele. Na verdade, eu até acredito que chega o ponto que ele começa a ver que está errado, mas ele tem um pedágio para pagar, ele não vai conseguir sair assim tão fácil, né? Criou uma série de amarras, então ele vai, mesmo, a hora que ele descobrir, ainda sofre mais um tempinho para conseguir se desamarrar. Então vamos lá, professor Juvenal, em Teoriologia, página 9, poderia ampliar a teoria da interdependência? Bom, na verdade, a interdependência é quando todo mundo é independente, né? Quando todos são independentes e convivem juntos e desenvolvem coisas, eles são interdependentes. Então, nada pior do que ser dependente, né? Dependente economicamente de alguém, dependente financeiramente de alguém, emocionalmente, até culturalmente, né? A gente tem que cada um buscar a sua independência e viver junto com pessoas independentes também. Agora em Efeitologia, página 9, segunda linha. Poderia explicar, se possível com exemplos, os efeitos evolutivos da anticonflitividade? A questão da anticonflitividade, ela vai tirar de você uma série de amarras, né? À medida que você entra num conflito, como eu agora há pouco tinha comentado, cada vez que você entra num conflito, você sabe a hora que entrou, mas não sabe quando vai sair. Você vai ficar dependendo do outro. Vai criar uma série de interprisões e os efeitos evolutivos disso aí são todos. À medida que você não tem uma vida conflituada, você tem espaço mental e físico para você evoluir, para você construir o que você quiser. Na medida que você vive... Olha, estar num conflito é a pior coisa que tem. A vida do ser humano é uma vida cheia de conflitos, né? Só que os conflitos, existem conflitos administráveis, porque o conflito, na verdade, ele obriga você a se movimentar. Se você não tiver conflito nenhum, você nem levanta da cama de manhã. Então, o fato de você querer aprender, querer desenvolver, querer construir algo, é um conflito. Só que esse conflito é um conflito administrável, é positivo. Você levanta e vai buscar o que você precisa, o que é bom para você, o que é bom para as pessoas que convivem com você, para o seu grupo e tal. Agora, os efeitos evolutivos são todos. Quem não tem conflito tem mais espaço para evoluir.
Então, voltamos aqui às perguntas dos tertulianos. O Eduardo quer fazer uma pergunta. Sim, tem uma pergunta aqui. Na fatologia, esse momento evolutivo crucial, eu queria que você desse uma explicada melhor. O que você pensou quando você colocou? Pois não. Olha, a questão do momento evolutivo crucial, existem alguns momentos na vida da gente que ou você faz ou você vai deixar o bonde passar, né? Então, eu fiz, quando eu coloquei essa fatologia, eu procurei fazer dentro de um crescendo, assim, e aqui chegou num ponto que eu achei que era o momento de se incluir esse momento evolutivo crucial. É a hora de você tomar aquela decisão. Geralmente, as pessoas que estão aí dentro na iminência de entrarem num conflito, ou de sair, ele tem que aproveitar o momento de resolver aquilo lá, porque senão o bonde vai passar e ele vai perder a oportunidade. Teria também alguma, por exemplo, se a pessoa recebe muito um dinheiro e ela não saber exatamente o que fazer com aquilo, isso também poderia entrar aqui nesse momento evolutivo crucial? Sempre que a pessoa dispõe de algo assim que é inusitado para ela e tal, ela vai ter que sentar e pensar e ver como é que ela vai fazer a melhor utilização daquilo ali, né? Pode ser utilizado também, eu não tinha, sinceramente, pensado nesse aspecto, mas à medida que você abriu, a gente começa a verificar que ele pode ser utilizado em diversas outras situações, inclusive nessa aí. Você recebeu um aporte, até eu tinha dito lá o ônus e bônus, né? Tudo que você recebe te dá obrigações também. Só mais uma pergunta aqui na fatologia mesmo, umas 2 linhas para baixo. Tem uma linha para baixo, aliás. O perdão sincero, autoassistencial e heteroassistencial. Se você pudesse dar uma explicadinha melhor para nós. Olha, eu tenho feito uma brincadeira que, na verdade, a gente brinca, mas é uma coisa muito séria. Hoje em dia, se uma pessoa pisar no meu pé, eu peço desculpas para ela. Eu falo isso e estou tentando fazer isso uma verdade minha mesmo, né? Eu até, outro dia, fiz uma pensatazinha a respeito disso, mostrando que essa preocupação que eu tenho. Muitas vezes a pessoa pisa no seu pé porque ela está te pedindo para você perceber que ela está ali, né? Então é alguém que chega para você assistir e você deixa a oportunidade passar. Então às vezes o cara é obrigado a pisar no seu pé para você se tocar que ela às vezes atravessou o universo inteiro para vir até ali onde você estava. Então quando a gente fala no perdão sincero heteroassistencial, autoassistencial, você deve perdoar sempre a si mesmo e perdoar o outro. O perdão é a melhor coisa que a gente consegue executar em termos evolutivos, somente na iminência, dentro dessa fatologia que fala de conflituosidade, de briga entre família, discussão de grupo karma. À medida que você consegue perdoar as pessoas, você consegue ter mais ganhos evolutivos do que se ficasse fomentando ou administrando um conflito. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Juvenal. Na última página, na página 11, ali em Culturologia, eu queria que você expandisse um pouco essa questão do advogado enquanto a cultura da mediação, né? Enquanto ele mais mediador do processo da partilha de bens, do que do ponto de vista de solução, de fato, tendo em vista aquilo que a gente falou antes da questão do apego, né, da interprisão entre as pessoas. Você fala da pacificação, Igor? Olha, a mediação é uma coisa que, inclusive, agora está na moda, né? Até os tribunais já estão falando nisso. A gente recebe publicação do tribunal chamando você para acordo. Então, se eles lá já estão vendo dessa forma, é sinal que os mais reticentes estão querendo
propor isso, eu acho que a gente tem que mergulhar nessa questão da mediação em todas as atividades, né? Mediar não é ficar no meio, mediar é tirar a média e ver o que é bom para um, o que é bom para todos, e o mundo seria muito melhor se as pessoas adquirissem esse status mesmo, né? O que é bom para mim, o que é bom para você, e a mediação é uma coisa fantástica. E dentro do processo do inventário, não é o advogado que faz a mediação, mas se ele puder fazer uma proposta dentro de uma situação em que está difícil de um herdeiro ou outro resolver, se ele puder fazer uma proposta inteligente, uma vez que ele lida com outros casos, a questão do quanto eles vão ganhar abandonando o conflito, deixando isso para lá, a mediação é um dos remédios hoje mais utilizados. Parabéns, eu já estava assistindo em casa, ele está super bem, né? Não sei se você já comentou aí na antonimologia, na página 8, os 2 últimos itens, doação de patrimônio em vida e adiantamento de legítima. Essa prática hoje em dia, como é que está? Ele sempre foi bem aplicada, praticada? Se tem aumentado essa prática, ao invés de trabalhar com pós, né, pós-dessoma, já Você está falando da antonimologia? 2 últimos itens, como é que está hoje, se isso está aumentando? Essa consciência, né, porque ele é muito mais prático, né, muito mais assistencial, né, que evita muitos contratempos, né, eu penso. Na verdade, a antonimologia, ela está assim num sentido inverso do que a gente está propondo, né? Mas ela ocorre. O adiantamento da legítima é o seguinte: o dono da herança, ainda em vida, né, à medida que ele faz uma doação para um filho, para um herdeiro qualquer, ele está adiantando uma legítima. Essa legítima, à medida que ela é executada, quando da dessoma dele, ele deve ser trazido ao inventário. Por quê? Como a gente diz, nenhum herdeiro pode ser prejudicado. Então, seu pai tem 2 filhos, ele doa algo para você, no falecimento dele, você tem que trazer esse imóvel. É um instituto de colação. Então, você tem que trazer esse imóvel de volta para compensar, porque ele não pode doar mais para um e deixar o outro falando sozinho. Então, esse imóvel tem que ser trazido de volta, a colação é o nome do instituto, aí vai se comparar o bem que você recebeu com o que sobrou lá para inventariar e tentar equilibrar essa balança. Então, ele é utilizado bastante. As pessoas sabem pouco disso, porque, como eu falei, tudo isso custa dinheiro, né? Fazer uma doação é o dobro do imposto que se cobra quando se recebe por inventário. Sai mais caro do que o inventário em si. Então, às vezes o pai quer fazer isso, mas não faz. Porque custa caro. Imagine, 4%, pode cobrar até 8%. Então, as pessoas não fazem, né? E também as prefeituras, elas conseguiram, falar um pouco mal dos outros aí, mas as prefeituras conseguiram, os órgãos públicos conseguiram contratar os maiores tributaristas, os melhores tributaristas. Então, eles conseguem tirar dinheiro até do ar que você respira, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer, tem um instituto, ele é bom, facilita, mas você esbarra na questão dos orçamentos aí, que às vezes nem todo mundo está disposto ou tem disponível para gastar. Então fica sempre aquela situação mal resolvida, acaba não fazendo e tal. O instituto existe, só que muitas vezes é dispendioso. Você já deve ter comentado, né, na mega pensionologia, partilhar é somar. Você poderia comentar um pouco mais? A gente faz provocação, depois tem que explicar, né? Partilhar dentro do entendimento paradireitológico, né? Se você falar isso lá fora, mas dentro do entendimento paradireitológico, e à medida que a pessoa desenvolve esse conceito e tal, começa a se familiarizar, ele começa a ver que realmente é verdade.
Partilhar aqui é somar no sentido de que você tem uma linha vertical onde você tem diversos imóveis. Você divide ele para diversas pessoas. Então, o que é somar na vertical, o que é dividir na vertical, é somar na horizontal. É uma brincadeira, mas se a pessoa analisar direitinho, ele dá um sentido legal. Às vezes, um imóvel, ele vai passar a significar muito mais para dois ou três herdeiros do que significaria para uma pessoa só. Proexológico, aportes proexológico ajuda bastante, né? Sem dúvida. Pode fazer. Mais uma pergunta. Na página 9, em trinomiologia, na segunda linha, o último trinômio é observação acurada, escuta técnica, intervenção precisa. Você pode comentar esse? É o trinômio, observação acurada, escuta técnica, intervenção precisa. Às vezes a gente está diante de certas situações em que não tem como você não fazer uma observação acurada, uma escuta técnica e uma intervenção precisa. Por exemplo, você me faz uma pergunta e eu tenho que voltar a minha atenção àquilo ali e procurar uma resposta convincente de forma que eu consiga me estabelecer um diálogo com você, né? Então eu coloquei isso dentro da trinomiologia, observando os casos que vêm para você resolver, em que você tem que se debruçar sobre ele e dar um parecer, tem que apresentar alguma solução, né? Eduardo? Exatamente. É uma curiosidade aqui na fatologia, você colocou aqui o reatamento da amizade. E aí, nesse caso do reatamento da amizade, a minha pergunta é se, na tua experiência, acontece mais o reatamento da amizade ou mais o acirramento de inimizades por conta da partilha de bens sucessórios? Olha, Eduardo, eu gostei muito que você fez essa pergunta, porque isso mostra que a gente tem uma certa proximidade. Eu, por exemplo, dentro de uma questão de patrimônio, assim, eu tenho um caso pessoal, que eu ainda não consegui reatar essa amizade, mas eu estou investindo todas as minhas energias nela. Fiz uma viagem a São Paulo e fui atrás de fazer esse reatamento, só não foi possível porque a pessoa estava viajando. Então, dentro de um processo de inventário, isso aqui é uma coisa muito... Existe um assédio muito grande dentro da questão patrimonial, porque envolve interesse, dinheiro e a situação, as pessoas acomodadas, falta de, muitas vezes, um conhecimento mais profundo, carência de se estudar um pouco mais de para-direito, né? Isso aí gera um monte de coisa. E a questão do reatamento da amizade é uma coisa que vale mais do que a parte que você teria num patrimônio. Uma amizade que você tem com uma pessoa durante anos, um irmão, né? Geralmente ocorre muito entre irmãos. O reatamento de uma amizade, no meu entender, que já aleguei lá no início, que eu estou trocando um bem material por algum ganho evolutivo, é uma coisa fantástica. Quem faz isso, ele percebe os efeitos imediatos desses atos. Então, eu incentivo o reatamento da amizade por conta de qualquer ganho evolutivo, que já é um ganho evolutivo, mas eu defendo que o reatamento da amizade, ele prevalece a qualquer ganho evolutivo. Houve um desatamento devido a um conflito, sei lá, por qualquer motivo, né? Exatamente. E a pessoa... Isso acontece, já viu? Digamos que eu tenha conhecimento, mas também não sou, eu sou digno eu também posso cometer erros, posso cometer exageros ou alguma omissão. Isso aí gera um conflito. Aí a outra pessoa também tem os valores dele. Aí você fica... Então, para mim, eu acho que
eu já até declarei em casa que se eu tiver que abrir mão de um ganho material por conta do reatamento de uma amizade, somente de um irmão, eu faço, e faço com muito prazer, porque eu já sinto os efeitos disso aí, mesmo antes de fazer. Só o fato de você se predispor, você já se livra de uma interprisão. Você fala, a minha parte, eu já estou disposto a fazer. Se eu não fiz ainda, porque não foi possível. Mas só o fato de você se predispor, já te dá um efeito muito, muito favorável, muito positivo. Respondi, Eduardo? É interessante que eu estou estudando sobre a questão da família, né? Estou até fazendo verbete sobre isso, e a gente vê que a família, a gente não está naquela família por acaso. Então a gente tem ali atos ali para a gente recompor do passado. Então a gente não está naquele grupo por acaso. Então o que a gente tende a conversar é que, e normalmente quando a gente coloca nossos problemas do passado e coloca dinheiro no meio, fica até mais complicado. Então, a gente conversa sobre isso, porque a gente está naquela família, e aí coloca o dinheiro, já tem os problemas do passado. Então, às vezes, a questão, quando ele estava falando, você tem que abrir mão, às vezes de algo para reatar ou recompor aqueles problemas do passado, fica até barato diante das interprisões que pode ter ocorrido no passado. Então, tem coisas que aparentemente podem ser valiosas hoje na intrafiscalidade, mas se a gente for ver, está saindo até muito barato diante se for para saldar ali uma amizade ou algum problema do passado, né? Já pensou você lá no extrafísico, diante de um problema, uma marquinha vermelha lá na sua ficha, e você ligar aquele fato lá de trás que você falou, puxa vida, se eu tivesse feito assim, eu teria com isso aqui resolvido, né? E isso aí a gente transportando aqui para a intrafisicalidade mesmo, a gente vê muitas coisas que fala, puxa vida, se eu tivesse pago aquela conta de luz, eu não estaria dormindo no escuro, né? Então, imagine transportando isso aqui para um grau bem maior, não é? Acho que essas explicações explicam a minha pergunta, que eu fiquei curiosa, né, na remissiologia. Você colocou livre-arbítrio, né? Isso é livre-arbítrio, né? Qual? O item 11. Eu achei interessante porque você traz no item 1 a acabativa interassistencial, né, tudo isso que você está explicando, né? O teu verbete gira em torno disso, né, de a pessoa antes da dessoma, ou deixar tudo, né, ajeitado, no sentido de fazer a acabativa interassistencial, né? E aí o item 11, o livre-arbítrio, acho que, né, essa última questão aí explica esse item aí que você colocou. Tem muito a ver, exatamente. Mais alguma pergunta? Aqui na culturologia, na segunda linha, você coloca a neocultura evoluída da autopensenização consciente. Como você correlaciona isso com a questão aqui da partilha de bens? Bem, a autopensanização consciente, né? Dentro de um processo assim, que é sujeito a todo esse assédio, de conflituosidade, interesses e tal, é impossível você trafegar por entre os problemas que você encontra, se você não utilizar de uma autopensanização consciente, né? E aí, o processo evolutivo, ele está em todo quanto é lugar. Por exemplo, determinados processos que eu fiz lá atrás, se eu fosse fazê-los hoje, por melhor que eu tenha feito naquela época, hoje eu veria com outros olhos. Isso não quer dizer que eu não possa, mesmo depois deles realizados, eu não possa, de alguma forma, contribuir para que os efeitos que foram sacramentados naquela época não sejam afetados por uma pensanização positiva minha. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei procurando implementar em tudo que eu fiz o melhor resultado. Eu, por exemplo, parece até incrível, mas
tinha cliente no escritório que ficava bravo comigo, porque eles queriam saber quanto ia custar antes de a gente fazer qualquer coisa. Então eu nunca tinha condição de falar para ele, isso aqui vai custar tanto e tal, porque tem que fazer isso. Eu pegava e ia fazendo. E falava para eles, vamos fazer o seguinte, vamos conversar isso depois que terminar. O resultado disso aí vai... Talvez eu ganhe mais de você, eu falava brincando, né? Talvez eu ganhe mais recebendo depois pelo resultado que você vai ter, do que eu te cobrar agora. Era meio em tom de brincadeira, mas uma dificuldade que eu tinha de dar preço por uma coisa que eu muitas vezes não sabia o trabalho que ia dar. Às vezes você cobra um valor X, o inventário demora um período mais curto de fazer, ou ele pode demorar anos. Então, uma das coisas que até ajuda a financiar a minha estadia fora de São Paulo todo esse tempo já, são processos que eu fiz lá atrás e recebo hoje, entendeu? Então, para transitar dentro de todas essas dificuldades que um processo normalmente pode trazer, eu acho que você tem que reunir esses elementos aqui para sair lá na frente com um resultado positivo. Engraçado, você falou da sua estadia aqui, a mãe acabou de comentar, não tinha calculado, que hoje faz 9 meses, vocês mudaram para cá. É interessante que a gente fala, né, que a gestação, depois de 9 meses, que nasce, né? Nasceu um verbete. Ó. Eu não tinha percebido, mas hoje faz 9 meses. Que legal. Então, voltando à questão do livre-arbítrio, né, fiquei refletindo um pouco mais. Como a Juliana colocou, né, a pessoa ficar presa aos bens materiais cria ainda mais a interpretação grupo kármica e fica sujeita a maior determinismo, né? E isso diminui a liberdade de ação da pessoa, né? Nesse sentido, a pergunta sua, a última pergunta da questionologia, né, eu acho bem interessante. Já cogitou a possibilidade de abrir mão de direito patrimonial pessoal em favor de ganho evolutivo, né? Porque o livre-arbítrio é isso, né? A escolha pelo que é melhor, mais evolutivo, né? É a escolha inteligente que a pessoa faz, né? Olha, eu penso assim, a gente convive aqui com conscienciólogos e paradireitólogos, então eu acho que eu não assusto ninguém em falar para vocês, quem não fez, faça uma experiência, viu? Abra mão de alguma coisa que esteja assim para você ver. Você sente uma satisfação muito grande, é uma coisa fantástica, é uma experiência que quem faz não se arrepende. Acho que você desarma os assediadores com essa postura, né? O assediador fica sem ter o que fazer. Aliás, você abre mão, ele perde a força, né? Aliás, eu vou dar um exemplo aqui que está fresquinho. Pode ser, Rafa? Pode. Tem uma pessoa aqui que perdeu a carteira essa semana. Pessoa da família. Perdeu a carteira e ela estava junto comigo na hora e quando percebeu que tinha perdido, ficou naquele negócio, mas ela manteve uma serenidade e se convenceu que realmente tinha perdido, falou, olha, mas tudo bem, a pessoa que achou essa carteira, eu mando a ela as melhores energias, que ela use a carteira da melhor maneira, só vou bloquear o cartão de crédito, porque senão seria demais, né? Então, bloqueou o cartão, mas deixou a carteira e mandou as melhores energias para a pessoa que achou. Aí chegou em casa ontem à noite, localizou a carteira lá. Então você imagina se você joga um monte de energia, você estaria jogando energia ruim para você mesmo. Então você vê, talvez até o fato dela ter esse despreendimento de mandarem energias boas para quem eventualmente tivesse encontrado, ela mandou as melhores energias e no final eu estava mandando para ela mesma. Eu acredito que ela tenha tido uma satisfação muito maior do que se fosse o contrário, né? E é tão fácil, né? Uma vez, também uma pessoa da família perdeu o dinheiro que ia pagar a mensalidade do curso. E a gente foi, né? Ver se achava, né? Mas não acha, né? Mas na hora a gente pensou, né? Alguém que precisava muito daquele dinheiro, né? Só que daí a gente passou em frente a um bar, ali era bem próximo um bar. Aí a gente começou a pensar, o cara deve estar gastando dinheiro aí no bar, né? Então é tão fácil da gente, né, pensar mal, é mais fácil do que pensar para o melhor, né? E um bom exemplo de doação de bens é essa doação, né, da GESCOM, né?
do verbete, dos livros. Né? Exatamente. Mércia? Me lembrando aqui agora de um caso que o professor Valdo já citou várias vezes, de um sujeito, não sei se na Inglaterra, que ele explorava turisticamente o castelo que ele mesmo construiu no passado. Não sei se vocês já ouviram essa história dele, né? Que provavelmente ele permaneceu no extrafísico linkado ao ambiente o tempo todo, né? Ele escreveu um verbete, se não me engano, é herdeiro de si mesmo. Tem um verbete. Antepassado de si mesmo. É isso mesmo, Antepassado de si mesmo. É o verbete que ele narra essa questão do castelo. Né? E do apego, né? É. Mas acho que ele não estava consciente É. de que o castelo tinha sido, que ele tinha feito o castelo. É, como é que ele herdou novamente o castelo, se ele adquiriu, sei lá como é que foi, né? É o caso aqui desse... É o caso do herdeiro de si mesmo aqui ou não? Quase igual, né? É quase igual. Ele chama antepassado de si mesmo. Ele construiu um castelo em outra vida e nessa vida ele cuidava do castelo. Ele não, provavelmente acho que não era consciente, mas ele ficou tão atraído por aquilo que ele voltou lá, ficou a vida inteira lá. Ele está repetindo algo que ele já tinha feito, né? Não saiu daquilo. Mais uma questãozinha, aproveitando, né? Na página 8, ainda em Fatologia, na 7ª linha, no finalzinho, é o colecionismo patológico. O que você está chamando de colecionismo patológico aí? Olha, eu acho assim, esse colecionismo ele pode ser em dois sentidos. Né? Primeiro que o cara pode aproveitar a herança dele para colecionar um monte de bagulho energético, né? Ou então, existe casos de... Isso aconteceu no escritório, em processo mesmo, da pessoa brigar por aquelas coisas que os pais deixaram. O pai guardava um monte de coisas e a pessoa não consegue desfazer daquilo. Se um já errava guardando, erra mais quem traz para si e continua guardando aquilo que nem lhe pertencia, né? Então, acho que todo colecionismo, se não for com uma vertente evolutiva, ele é patológico, né? Se não for para você construir uma holoteca e guardar artefatos do saber e tal, se for para guardar tranqueira, é patológico. Então, o cara recebeu uma herança que poderia financiar a programação existencial dele para investir em bagulho, também eu acho que é patológico. A vontade, o intuito aí foi chamar atenção nesse sentido. Juvenal, eu queria que você falasse um pouco eu estou aqui falando da página 11, ali na Remissiologia, eu queria que você falasse um pouco dos desafios do item 3. Né? O que você, na sua experiência, já identificou dos maiores desafios da advocacia interassistencial? Bom, aqui como está na remissiologia, você vê que esse aqui é o título de um verbete defendido pela professora Márcia Ran. E quando eu a conheci aqui, eu fiquei muito interessado com isso aqui, porque ela desenvolveu uma técnica e estava aplicando no escritório dela. Eu achei muito interessante, difícil de se levar em frente, porque é um desafio, né? Então, eu confesso que eu não consegui chegar ao ponto de aplicar uma técnica assim tão rigorosa no meu trabalho, mas eu percebi que muitas coisas no escritório, mesmo antes de ter noção da paradireitologia, eu vinha de certa forma aplicando, né? Então, quando eu tive acesso a isso aqui, eu achei interessante, porque era uma coisa que, conquanto eu não aplicava e nem conhecia, tinha algumas semelhanças de algo que eu fazia espontaneamente no escritório, né? Eu achei interessante por esse motivo.
eu perguntei o que você poderia dizer, né, para pais o que esses pais que às vezes têm essa dificuldade de querer deixar uma herança, porque eu vejo que esse verbete pode ser público-alvo, né, esses pais, assim, e eu também vejo que tem uma questão de um público-alvo das consciex, né, que elas dessomaram e deixaram essa herança. Então, eu queria saber assim, o que você poderia dizer, né, para essas consciex que elas estão presas aí não conseguem ainda evoluir, assim, não conseguem se desprender do patrimônio, de ver às vezes os filhos brigando. Eu vejo que esse verbete, assim, ele tem muita questão de público-alvo, muito relacionado para as consciex que ainda não conseguiram se libertar disso. Vamos supor que tivessem aí as consciex que vocês, né, poderia dizer para elas conseguirem seguir em frente, né? O que elas podem fazer? Bom, isso aí é um papel de todo conscienciólogo, né? Porque à medida que a gente se dedica a prestar assistência, então quem vem apareceu para você, você vai ter que desenvolver cada vez mais um cabedal maior de conhecimento, de técnicas e tal. E quando aparece isso aqui dentro do escritório, a gente já imagina, bom, além das consciex que estão acompanhando essas pessoas, nós temos uma que também está na expectativa de como é que a gente vai resolver isso aqui. Então a gente, como conscienciólogo, tem que ter até um carinho especial por essas consciex, porque elas vêm acreditando que você pode melhorar a situação dela de alguma forma. E você não vai poder dar o contra. Então o que eu diria para essas consciexes é que, uma vez que elas já não estão mais aqui conosco, que elas já não dependem mais dessas coisas materiais, elas devem procurar seguir o caminho delas, buscar o curso intermissivo delas e abrir mão de uma coisa que não vai lhes fazer falta nenhuma. Você teve alguma experiência no escritório de você estar atendendo às vezes alguém fazendo um inventário e de você ter alguma percepção de a consciex às vezes estar ali tentando também verificar o que estava ocorrendo? Olha, eu venho desenvolvendo algumas técnicas, né, de parapsiquismo e tal. Eu não posso dizer que eu já vi alguma sentada do meu lado lá, mas algumas percepções acontecem, principalmente quando você percebe que num processo bem conduzido, ele está, de certa forma, mais livre e menos assediado. Eu acho que isso aí já é um sinal. E, por outro lado, mais positivamente, aquele que está tudo certo, você sente que tem um amparo. Então, eu acho que essa é uma repercussão positiva. Muito embora eu não tenha condição ainda de encontrar consciex ali do meu lado, ou interagindo comigo, dentro do que for possível, eu sinto repercussão nas ações. Então, toda vez que você entra num processo que está mais livre de assédio, você tem uma repercussão diferente, contrariamente ao fato daqueles que não têm, que estão bem amparados, você sente a diferença no sentido positivo. Eu acho que isso, para mim, já é um sinal muito grande, né? Isso que a Juliana falou tem a ver com o que o Eduardo perguntou sobre o perdão, né? Às vezes a consciex está ali porque ela não consegue perdoar aquele filho ou aquele lá, então ela não quer deixar para a atual mulher do marido, ou o contrário, a atual. Então ela fica ali, não abre mão daquilo que. Se o que ela tinha de melhor, se ela já perdeu até o soma, né, aquele imóvel não é nada. Ela não abre mão de assediar aquilo, porque ela tem mágoa do marido que traiu, do filho que não deu carinho. Ela está ali cobrando algo que ela já não tem mais. Um tipo de apego, né? Não deixa de ser um apego. Mas tem ainda, falta né? de perdão aí também, né?
Então, o conselho que eu daria era que ela perdoasse, que abençoa todo mundo e segue seu caminho, né? Deixa eles se virarem aqui na Terra e ela que vai cuidar de outra coisa, né? Tem um filósofo contemporâneo aí, mas ele falou uma coisa que eu achei interessante. Os filósofos geralmente falam muitas coisas, a gente não concorda, fica discutindo e tal. Mas ele falou uma coisa que tirando os exageros, eu achei que ele tem uma certa razão. Ele diz que a humanidade é um bando de pessoas ressentidas. Eu tiraria o bando... eu tiraria um pouco do bando, que eu acho que é muito pesado. Eu diria que são pessoas mal resolvidas, né? E esse ressentimento que ele diz que elas sentem é o que muitas vezes gera todos esses conflitos espalhados pelo mundo todo. Então, uma dica para se acabar com o ressentimento é você buscar a sua autovalorização, respeitar os outros e criar um mundo cada vez melhor para você e para as pessoas que convivem, para o seu grupo, né? Então, esse bando de ressentido, se você traduzir por uma outra palavra melhor colocada, seriam essas pessoas que, mal sucedidas nos negócios, no amor, as vitimizadas. Então, se pegar todo esse grupo de pessoas e incutir nelas a busca pelo autodiscernimento, a autoevolução, ele vai superar tudo isso aí. Bom, pessoal, a gente queria falar aqui para vocês da Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter aqui uma turma 4, que vai se iniciar em janeiro de 2015. Essa modalidade da Escola de Parapsiquismo, ela é anual, ela tem a duração de 1 ano, são 3 módulos que vão acontecer em janeiro, tem início dia 7 de janeiro de 2015, depois o segundo em julho de 2015 e o terceiro em janeiro de 2016. Então, essa escola tem o objetivo de desenvolver competências parapsíquicas. Ela usa uma metodologia baseada em competências que foi aí adaptada da pedagogia convencional para ser utilizada no desenvolvimento do parapsiquismo. Então, é uma metodologia diferente, inovadora. Tem várias competências aqui que são desenvolvidas e entre esses 3 módulos anuais, existem atividades entre os módulos que servem para a pessoa ir trabalhar no lugar onde ela está. Ela pode ir treinando na própria cidade onde ela esteja. Esses 3 módulos são feitos aqui no CAEC. Então, quem tiver interesse é só procurar aí a recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652. Mais para frente vai ter outra modalidade que vai ser semanal. Bom, pessoal, a gente queria agradecer, nós agradecemos aí a participação de todos os tertulianos, as perguntas que vocês fizeram, agradecemos a participação dos teletertulianos, agradecemos ao neoverbetógrafo, o professor Juvenal, pela sua tertúlia, que esclareceu bastante, acho que bastante consciex, né? E nós passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Pseudo-Fraternidade, especialidade Interprisiologia, com o verbetógrafo Alexandre Zaslavski. Obrigado e boa tarde a todos.